Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você, para nós, é alguém muito especial para quem nós dirigimos nossas reflexões, nossa meditação e também nosso convite para caminhar com a gente, para seguir Jesus conosco, para poder aprendermos juntos mais sobre a palavra de Deus, sobre o projeto do Senhor para uma vida feliz no mundo. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, um dos textos mais impactantes da palavra de Deus. Não há quem não conheça esse texto, pelo menos de ouvir falar. Pelo menos assim, nós entendemos que o que foi dito no Sermão do Monte causou uma grande revolução no mundo. Mudou a maneira de pensar de muitas pessoas, em vários lugares, em várias ocasiões, em várias épocas. E isso para nós é importante, porque esse sermão pregado por Jesus no começo do seu ministério traz para a gente as orientações básicas para a vida, principalmente os aspectos relacionados à vida no reino de Deus. Então, vamos juntos, dar continuidade. Esse estudo já começou há algumas semanas. Nós estamos hoje na nossa quinta aula e se você perdeu alguma aula, não tem problema. Essas aulas estão gravadas em nossa playlist lá no nosso canal no YouTube e você poderá assistir a hora que quiser, rever e poder acompanhar os nossos estudos de maneira que você também cresça com isso. Bom, pessoal, nós temos um material de apoio para esse estudo. Você tem em nosso blog também uma lista de estudos bíblicos. E lá tem a apostila dos estudos no Sermão do Monte. Você pode baixar a apostila, ela é de graça, está em PDF e você pode ler em qualquer equipamento digital de leitura que você tenha, seja seu computador, seu celular, seu tablet, seu e-reader. Todos esses materiais, todas essas tecnologias aceitam muito bem e facilmente o conteúdo do PDF que produzimos. E mais, os sistemas digitais hoje ajudam até quem não enxerga. Se você tem acesso ao PDF, você pode acionar o modo leitura, que ele vai ler para você esse texto. É interessante essa nova tecnologia, facilita muito a vida de todas as pessoas. Então, vamos para o nosso estudo, vamos acompanhar a nossa aula de hoje. Está aqui a nossa apresentação, como fazemos sempre, essa comunicação visual da nossa aula. Eu quero que você possa estar atento quanto àquilo que vamos falar. Se você quiser, pode ter uma Bíblia aberta aí do seu lado, para que você possa estudar o texto bíblico junto com a gente. Isso é bom. Não importa a versão da sua Bíblia, eu uso aqui a versão da NVI. Sempre que tem alguma opção para melhor interpretação do texto de alguma outra versão, eu coloco a informação ao lado, com aquelas letrinhas maiúsculas ao lado da referência bíblica. Então, nós vamos hoje acompanharmos a nossa aula na quinta lição dela, e vamos falar sobre a confiança no cuidado divino. Eu gosto da versão antiga da Escritura, que dizia que se tratava da passagem bíblica sobre a ansiosa solicitude pela vida. É isso que vamos tratar. A ansiedade em conseguirmos recursos, meios para o nosso sustento. Jesus chama a atenção para três aspectos importantes da nossa existência: é o uso do dinheiro, a busca de alimento e a busca de vestuário.
E Jesus chama a gente para pensar nisso e encontrar uma maneira que a gente possa viver de tal modo que Deus cuide da gente também nessas áreas. Como que a gente faz isso? Bom, é a nossa aula de hoje. Vem com a gente, vamos acompanhar junto até o final, que você vai aprender muito com aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Para nosso começo da aula, eu separei um versículo, não, na verdade são duas partes de dois versículos, para que chame a atenção da gente sobre o que Jesus queria que nós pensássemos. Ele disse para os seus discípulos durante o sermão: observem as aves do céu, vejam como crescem os lírios do campo. Quer saber como Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã? Olha para a natureza, olha para a criação. É a maneira como Deus cuida da gente. O mesmo modo, o mesmo jeito. É assim que Deus cuida de todos aqueles e aquelas a quem Ele ama. Ele cuida como quem criou, como um pai amoroso, como alguém que zela por aquilo que é expressão do seu amor. E nós podemos confiar nisso, nós podemos ter a certeza que Ele está cuidando de nós, sim, porque Ele não vai deixar faltar aquilo que é mais importante para a nossa existência no mundo. Bom, gente, a nossa aula de hoje vai estar baseada no capítulo 6 de Mateus, versos de 19 a 34. Então, se você tem a sua Bíblia aí ao lado, folheia a Bíblia rapidinho, deixa aberta nesse texto que será importante para nosso estudo hoje aqui. Eu preparei uma frase de efeito, essas frases que a gente está usando como se fosse uma síntese da nossa aula. Diz assim a frase que eu elaborei. Pode ser que eu pense até depois sobre isso. Deus sabe o valor de cada vida. Por isso, Ele cuida da sua criação com amor. Isso é minha compreensão, tá bom, gente? Eu entendo que para Deus cada vida importa. Não estamos aqui limitando o conceito de vida. Cada forma de vida é importante para Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos, para a nossa existência, para a nossa vida, de termos todas as formas de vida existindo de maneira digna no mundo, tal como Deus criou para ser. Isso quer dizer que a gente precisa, inclusive, dos micro-organismos, mas também a gente precisa do macro-organismo. E a quebra do equilíbrio dessa relação com as formas de vida é o que nos adoece, é o que nos destrói. Então, precisamos desse equilíbrio, precisamos de cuidar de que essas formas de vida possam nos ajudar a termos uma vida melhor no mundo. Essa lição de hoje vai falar muito sobre como nós podemos cuidar da nossa própria vida, a fim de que ela sirva como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras formas de vida. Vamos adiante? Bom, pessoal, Jesus convidou os seus discípulos para praticarem um estilo de vida, um modo de vida que pudesse ir além da religião que eles praticavam. Todos eles eram judeus e Jesus queria que eles pudessem expressar um modo de viver baseado não nas práticas religiosas, mas em atitudes que estivessem engajadas com os problemas, as circunstâncias, as situações concretas da vida. É isso que ele queria. Ele queria que todos pensassem numa forma de viver que estivesse relacionado com a vida concreta no mundo, com as nossas experiências, com os nossos relacionamentos. E isso é que leva à espiritualidade, que é a espiritualidade como uma praxis.
É isso que Jesus propõe. Eu já estudei muito sobre espiritualidade e uma das formas de espiritualidade tem sido chamada de espiritualidade da praxis. Eu não quero entrar nesse detalhe, que é um estudo teológico profundo, que foi abordado por teólogos da América Latina, principalmente os teólogos da teologia da libertação e também os teólogos da missão integral. O que a gente precisa pensar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós vivemos num mundo conturbado, num mundo que se afastou de Deus e que há marcas dessa existência no mundo que afetam a nossa relação com Deus. Então, a gente precisa procurar uma vivência que aponte para uma sintonia entre a minha vida no mundo e a minha vida interior. Jesus chama seus discípulos para refletirem sobre isso. E isso em si é que se diz respeito à espiritualidade de Jesus. Uma espiritualidade que é libertadora, transformadora e que nos leva a uma vida mais solidária, mais participativa no mundo. Jesus nos chama, então, para que a gente possa enfrentar as circunstâncias de maneira criativa, de maneira esperançosa, de maneira confiante de que aqueles problemas que nos afetam podem ser superados, podem ser trabalhados para a nossa vida melhor. O problema que eu tenho não é só meu, é o problema humano, é o problema de todos os seres vivos do planeta. E o que ameaça a vida de todos nós? É o fato da gente, como ser humano, viver longe de Deus. É isso que ameaça a vida do planeta. Se você trocar em miúdos, por que tem crise global, por que tem crise ambiental, por que tem crise climática, crise social e etc. Por quê? Porque a gente está distante de Deus, a gente está vivendo de um modo que contraria os propósitos de Deus para uma vida humana digna. E isso começa a mudar a partir do momento que a gente experimenta um pouco dessa vida interior, desse modo de entender a nossa relação com Deus. E nos leva a tomar decisões. Olha, gente, a maior ameaça que a sua vida de interioridade, de busca de Deus, enfrenta é a falta de sintonia entre a vida que você tem como fé, como confiança e a sua vivência comunitária. Essa é a maior ameaça. Os cristãos mais piedosos, eu diria até aqueles mais fundamentalistas, estão corretos quando dizem que o mundo é uma ameaça. É verdade, mas não para a gente fugir dele, mas para a gente encará-lo como nosso desafio. Nós fomos chamados para viver a nossa fé no mundo, não fora dele. Enquanto estivermos aqui, esse é o nosso desafio. É isso que precisamos fazer. Lidar com as nossas dores, lidar com as nossas experiências, lidar com as nossas decepções, com as nossas alegrias também. E nisso tudo está implicado o outro. Então, é na relação com o mundo, com o outro, com o próximo e até com as nossas interioridades que nós vamos construir a nossa relação com Deus. Você entendeu? É uma dinâmica bastante complexa. Nós vimos isso na aula passada. Se você quiser dar uma olhadinha lá na espiritualidade que Jesus propôs, nas práticas de espiritualidade que Jesus propôs aos seus discípulos. Então, Jesus tem um modelo de espiritualidade, como a gente viu na aula passada.
esse modelo de espiritualidade de Jesus nos conduz a uma praxis libertadora, visando a transformação das condições de vida à nossa volta, principalmente as condições que são injustas, exploradoras, opressoras, e também nos ajuda a construir, juntos e juntas, uma nova forma de viver no mundo. Essa espiritualidade de Jesus, ela é tremendamente necessária para a nossa vida como cristãos no mundo. Há dois aspectos que envolvem essa vivência social que afeta a nossa espiritualidade. Primeiro, nós temos valores que orientam as nossas ações. Assim que é o ser humano. O ser humano, as ações humanas são orientadas por valores. Isso é uma questão ética importante. E Jesus está consciente disso. Ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. São os tesouros, os valores são os tesouros da nossa vida. Valores como justiça, a paz, o amor, a compaixão, enfim, esses valores que fazem da gente pessoas melhores, eles são aqueles que nos engrandecem. E Jesus diz, olha, se você tiver que ter um tesouro, um valor de grande estima, não faça isso com coisas terrenas, materiais, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Seus valores não são esses. Os valores que orientam a vida não são materiais. São valores morais, espirituais, valores éticos que levam a gente a viver melhor. E o segundo aspecto é o fato de que a mentalidade que orienta as nossas atitudes, elas podem estar equivocadas. Nós não agimos por impulso. Nós não agimos simplesmente por instinto. Quem faz isso são os seres irracionais. Nós agimos a partir de uma mentalidade. Então, existe aí a mentalidade que domina o tempo e existe a nossa forma de pensar. E é isso que nos orienta. Nós somos movidos pelos nossos pensamentos. Ou que são intencionais ou que são reflexivos. A gente pode agir intencionalmente por causa de uma vontade deliberada nossa, ou pode refletir sobre aquelas coisas que a gente diz que fiz sem pensar, falei sem pensar. Mas o pensamento, a mentalidade está sempre presente nas nossas atitudes. Jesus também reconheceu isso. Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Por que os olhos? Porque os olhos é que orientam as nossas intencionalidades, é para onde nós vemos, é a nossa visão de mundo, é a visão que temos da realidade. Então, se essa visão que a gente tem da realidade for adequada, for real, for marcada por interesses e intencionalidades boas, todo o seu corpo será cheio de luz. Essa frase de Jesus é muito interessante. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que é que pode atrapalhar isso, então? O que pode atrapalhar essa relação é você ter uma atitude vagueante, titubeante. Aquela famosa expressão do ficar em cima do muro. Isso é que não pode acontecer. Você não pode ficar vagueando entre dois senhores. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e às suas ambições materiais. É isso que Jesus está dizendo. Jesus usa a palavra mamon,
que se refere ao dinheiro. Essa é uma palavra aramaica. Ela não tem uma tradução adequada para a gente. Pode ser riqueza. Mas Jesus usa essa palavra com uma personificação. Ele fala do dinheiro como se fosse um demônio. Essa expressão é dada por Jesus. O dinheiro como um demônio na nossa vida. Mas ele fala isso não para dizer que o dinheiro é uma coisa ruim. Essencialmente não. Jesus também ele recebia ajuda financeira. E os evangelhos dizem isso das mulheres, por exemplo, que sustentavam. Jesus pagou tributos. Jesus observou as ofertas no templo. O dinheiro é um assunto interessante para Jesus. Mas ele chama a atenção dos seus discípulos não para o dinheiro em si, mas para a idolatria da riqueza. Então não dá para você servir a Deus e ao dinheiro. Há uma tendência no nosso tempo, e essa tendência vem se desenvolvendo desde o começo da modernidade. Olha, gente, quando eu falo da tal modernidade, nós estamos falando de uma mentalidade que a cultura ocidental desenvolveu a partir do século XVII. Então, você que está aí olhando essas discussões todas sobre economia, sobre gastos, sobre essa forma de construir a vida social, ela vem de longo tempo, ela vem lá do século XVII, tá bom? Mas não quer dizer que ela sempre foi assim, foi século XVII que se instaurou essa mentalidade. A gente, quando estuda no colégio, lá no ensino médio, isso eu aprendi com meu professor de sociologia, pastor Walter Santos, foi meu professor no ensino médio, que era pastor da primeira igreja batista de São João de Meriti. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. A mentalidade que foi instaurada na modernidade chama-se mercantilismo. Já ouviu falar essa palavra? É exatamente essa ideia que passa de uma sociedade do mercado, baseada numa relação de consumo, que visa a obtenção de lucro. Isso é o mercantilismo. É uma sociedade de mercado baseada no consumo e visando o lucro. São 3 palavrinhas que nós nos acostumamos a usar no dia a dia: mercado, consumo, lucro. Então, essa tendência é de aproximar todas as coisas, inclusive a religião, a essa cultura de consumo implantada por essa mentalidade que surgiu na modernidade. Então, o que aconteceu? Desenvolvemos atitudes religiosas que são baseadas numa necessidade que essa mentalidade implantou de acumular, de ganhar mais. Eu quero chamar essas duas necessidades que são implantadas pela cultura de consumo como acumulação e ganância. É isso que a modernidade nos ajudou a construir. Estamos mergulhados nisso. A gente orienta os nossos desejos, a nossa percepção da nossa condição por esses 2 aspectos. O aspecto da acumulação e da ganância. Quer ver uma coisa interessante? Quando a sua conta vai chegando a quase zero, você fica desesperado, porque você precisa acumular mais dinheiro na sua conta. Outra coisa que é interessante, quando você fala em ganhar algum dinheiro a mais, você nunca calcula a partir daquilo que você precisa para a sua subsistência, sempre para que você tenha mais do que você precisa. É a acumulação e a ganância, essa relação que nós construímos. A fé cristã também foi afetada por essas 2 forças da mentalidade de consumo e de mercado que marca a nossa sociedade.
essa mentalidade consumista e acumuladora. Querem ver uma coisa interessante? A religião cristã, ela tem marcas que envolvem, ela tem alguns aspectos que envolvem essa cultura de consumo e ela facilita. Por exemplo, a religião cristã, ela tem uma marca. A marca é a cruz. De tal maneira que quando você vê a cruz, você está dizendo, é como se fosse um produto. É um produto como a Coca-Cola, por exemplo. Você vê aquela letrinha organizada, você sabe do que se trata, não precisa nem... A marca da Nike, por exemplo, quando você vê um tênis com aquela marquinha, você já sabe quem é o fabricante. Assim como a cruz, é uma marca que... E quando a gente coloca essa cruz em algum lugar, a gente indica que ali tem um fenômeno ligado ao cristianismo. A segunda coisa que liga a religião a essa cultura de mercado, isso não é criado pelo mercado, mas é próprio da religião cristã. Tem um apelo para que você adquira um modo de vida, que adquira um estilo, que adquira um jeito de ser. E isso está ligado à aquisição da fé em Jesus. Esse modo de apreender a fé pode estar ligado a uma ação de consumo, de você buscar algo que você precisa. Não é errado, tá, gente? Mas é um aspecto do cristianismo que foi colocado para nós na mensagem do Evangelho. E o terceiro aspecto é a estratégia de comunicação. O Evangelho tem uma estratégia de comunicar, que é aquela comunicação que procura apresentar uma escolha, uma opção, algo que a gente pode adquirir, abraçar, acolher. Essa mensagem, ela tem algo de apelativo, algo de convidativo, algo de atraente. E isso também aproxima muito dessa cultura de mercado com a comunicação do Evangelho. Olha, vamos lembrar aqui esse aspecto importante. Quando eu falo isso, não estou dizendo que essas coisas do cristianismo sejam invenções da mentalidade moderna. Não. Quem apresentou esses aspectos foi o próprio Jesus de Nazaré, na sua experiência de vida. Então, isso não é uma invenção da mentalidade moderna e contemporânea. Mas esses aspectos adquirem novos contornos com o processo mercadológico, com o surgimento do capitalismo, que é o sistema econômico que sustenta essa mentalidade. Não vai aqui nenhuma crítica, tá bom, gente? Eu até acho que todo aquele que faz críticas a essa bipolaridade entre comunismo e socialismo está equivocada. Nunca leu uma vírgula sobre o socialismo, não sabe do que se trata, nem do capitalismo, nem do socialismo. Então, eu não quero entrar nessa seara, porque é uma seara da ciência política, da ciência econômica, que não é o nosso interesse aqui. Mas uma realidade é que essa mentalidade mercadológica é um aspecto que diz respeito ao capitalismo, a esse sistema econômico, sem nenhuma crítica, sem nenhum comentário de valorização nem de negação, tá bom? Então não entra, por favor, nessa. Eu não gosto, inclusive, de ouvir pregadores que falam coisas equivocadas, ou exaltando um e negando o outro, ou dando informações. Jesus não se preocupou com isso. Jesus não pregou nem a favor do capitalismo, nem a favor do socialismo. Ele não pregou nem contra o capitalismo, nem contra o socialismo comunismo. Então, esquece essa discussão não é cristã, ela não é nossa.
Apenas nós precisamos encontrar elementos para pensar criticamente nessa realidade que nos é dada. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade de mercado que ela implica situações que afetam a nossa fé. E é disso que vamos lidar aqui. Então, o cristianismo, dentro dessa mentalidade, ele passou por mudanças, por transformações. Então, há um processo de transformação histórica do cristianismo por causa dessa mentalidade. O cristianismo ele começou lá no começo com os discípulos de Jesus como um movimento. Depois ele passa para o Ocidente e ganha a forma de uma instituição, inclusive ligada ao Estado, que é a Igreja cristã do Estado romano e que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. E, atualmente, na contemporaneidade, o cristianismo desenvolveu uma estratégia de mercado. É uma estratégia de mercado mesmo, onde tudo que se faz num culto cristão hoje lembra muito bem os apelos do mercado para você adquirir um produto. É uma coisa assim bem curiosa. Valeria a pena a gente fazer um estudo, mas eu não vou fazer um estudo sobre isso hoje. Quem sabe um dia a gente estuda mais sobre isso. Ou nas minhas mensagens, nos sermões que eu prego na igreja, tem vários desses temas. Também no meu blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise, tem vários textos sobre a relação da espiritualidade e a cultura de mercado. Se você é uma pessoa que se interessa em buscar, dá uma examinada, faz uma pesquisa, tanto nas mensagens da igreja quanto no meu blog. Você vai encontrar coisas interessantes lá, tá ok? Então, o que nós precisamos pensar nisso? Algumas mudanças precisam acontecer na nossa vida. Jesus chama os seus discípulos a pensarem nessas mudanças para que eles pudessem desenvolver uma espiritualidade da praxis, que é aquilo que vai levar seus discípulos a terem uma experiência engajada, libertadora do encontro com Deus, que faz com que a gente possa ser pessoas que agem de forma prudente, de forma sábia, de forma cristã no mundo. Vamos ver quais são essas coisas? Há 4 decisões para que a gente possa fazer essa mudança de atitude na nossa vida. A primeira atitude é troque a ganância, lembra aí da ganância? Consumismo e ganância. Troque a ganância pela generosidade. Jesus não valorizou o acúmulo, mas ele valorizou a capacidade de doar-se. Jesus ensinou que a vida cristã está mais baseada na doação e na entrega do que na ganância. Isso é um aspecto que a gente precisa lembrar sempre. Ele disse: onde estiver o seu tesouro, lembra dos valores, lembra da mentalidade, onde tiver sua cabeça, aí também estará o seu coração. A ganância, ela tem um efeito nocivo na nossa fé. Ela está aí escamoteada em várias de nossas preocupações. Essa preocupação, o que eu vou comer, o que eu vou vestir amanhã. É isso que Jesus chama a atenção. E isso pode ter embutido esse conteúdo que envolve a ganância da cultura de mercado, que na verdade é uma inquietação natural até, né? Por que não? Quanto à necessidade de se prover meios de sustento. Quem nunca se preocupou com isso, né? Como é que você vai pagar os boletos no final do mês? Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai
dar moradia para os seus filhos, sustento, alimento. Tudo isso é muito, muito preocupante mesmo e tira até o nosso sono, nos desassossega. Mas há uma coisa que está aí implícita nisso, que é essa coisa de acumular e ter. O ter ocupou o lugar do ser. Essa cultura de consumo está muito mais baseada naquilo que você tem do que naquilo que você é. E aquilo que você tem ou não tem não pode definir quem você é. Com isso, muitos valores cristãos ficaram prejudicados. Valores como a solidariedade, a compaixão, a generosidade, a misericórdia, o perdão, o amor, a justiça, a paz, está tudo prejudicado por causa dessa ideia do ter. Você acaba substituindo essas ações por práticas que estão ligadas ao consumo, à ganância, à acumulação. Eu sei que é difícil falar sobre isso, a gente tem aí sempre a ideia de uma espiritualização da nossa prática no mundo, mas não há uma espiritualidade do mundo fora da nossa realidade. Você passa alguns minutos em oração, mas logo você vai ter que enfrentar a vida, meu irmão, minha irmã, porque o boleto vem, a conta vem, a despensa esvazia e você tem que repor. Isso tudo é muito preocupante mesmo. A mentalidade consumista, que é orientada pelo ter, impede que a gente desenvolva uma compreensão clara do que é ser generoso. O que é ser generoso para você? Há muitas pessoas que participam de campanha de doação e vai lá no seu armário e pega o resto. Aquela roupa velha, que está ali rasgada, suja, rota, e dá para as pessoas mais pobres. Bom, isso não é ser generoso, tá bom, gente? Isso aí é você descartar uma coisa que você não quer. A generosidade é você tirar daquilo que é seu, que caracteriza você, dividir o que você tem com o seu próximo. Como é que você faz isso? Gente, não me pergunta isso não, mas você precisa exercitar isso todo dia. Jesus chama a gente para ser generoso. E ele diz, seja generoso. De que maneira? Com aquilo que você tem, os seus bens. Ele diz, acumulem para vocês tesouro nos céus. Então, pega essas atitudes todas e valoriza a sua vida. Faz aquilo que te engrandece, aquilo que te enaltece como pessoa, que faz bem para você. Doar, ser generoso, faz muito bem para a nossa vida interior. Segundo, seja generoso como uma marca do seu caráter. Que as pessoas olhem para você e vejam que você faz isso por uma qualidade sua, como uma característica inerente a você. Jesus disse, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, se você só tem coisa ruim dentro de você, que tremendas trevas são. Nossas atitudes vão demonstrar isso. E também seja generoso como uma escolha pessoal, uma decisão sua. Eu quero ser generoso. Eu quero dividir com as pessoas aquilo que eu tenho. Ter não é um problema. O ter acima do ser é que é um problema. Deus conhece nossas necessidades. Por isso que a melhor escolha que podemos fazer é confiar no cuidado divino. Jesus disse, os pagãos, os povos, a multidão, a maioria, todo mundo, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe qual é o tamanho da sua receita e qual é o tamanho da sua despesa. Ele conhece direitinho sua conta bancária. Deus conhece direitinho o seu rol patrimonial. Ele conhece direitinho
a sua despensa, o seu armário. Ele sabe do que você precisa e ele quer cuidar de cada um de nós. A segunda atitude é encontre caminhos para vencer a ansiedade. Sim, porque essa coisa da falta, da necessidade de ter, gera uma ansiedade em nós. Nós vivemos ansiosos. Como eu disse, a versão mais antiga usava o título dessa passagem como a ansiosa solicitude pela vida. Essa ansiedade, porque eu não sei como é que vai ser, a minha despensa está vazia. Eu lembro muito da minha mãe, que a gente teve uma infância muito pobre. E a minha mãe ficava preocupada em saber o que ia dar de comida para os seus filhos no dia seguinte, quando ela ia no armário e pegava o último ingrediente da prateleira. É isso, vou fazer o nosso último alimento. Agora é fazer o sinal da cruz e morrer. Gente, era horrível, mas era o jeito dela falar. Era a maneira como ela entendia. Ela estava demonstrando a sua ansiedade, a sua preocupação com o amanhã. Legítimo? Claro que sim. Quem é que não vai ficar preocupado com isso, né? A gente disser que não se preocupa, a gente está mentindo e até sabotando a gente mesmo. Mas Jesus faz um convite. Ele convida a gente a substituir a ansiedade pelo amanhã pela confiança no cuidado divino. Aquele que nos ama não vai deixar nos faltar aquilo que precisamos para a nossa existência. Ele não vai deixar de cuidar de nós. De alguma forma, Deus vai prover o quê? O ter? Não, o ser. Você saber conviver com essa realidade que pode ser muitas vezes dura. Não é que você vai aceitar isso, mas você vai encontrar formas de lutar, de sobreviver, de lidar com essa condição de carência, de ausência, que muitas vezes atravessa a nossa vida. E não é só em relação ao sustento, não. Em relação a outras coisas da vida, afeto, relacionamentos, em tudo. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vida. A tradução mais antiga. A tradução atual da NVI que nós usamos diz: não andeis, não fiquem demasiadamente preocupados. Há 3 metáforas que Jesus usa para falar sobre aquilo que pode causar ansiedade na vida da gente. A primeira metáfora é das aves dos céus, que se refere à ansiedade com o consumo. Ele diz: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que as aves? A segunda metáfora é a metáfora do tempo. E ele usa essa metáfora para se referir à ansiedade por causa da nossa finitude. Nós sabemos que tudo caminha para um fim. Ele disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Tem um time de futebol que está usando uma frase muito crítica, que eu acho meio esquisita. Mas ele diz: ninguém morre nos devendo. Ninguém morre nos devendo. Nada acontece fora do tempo de Deus. Deus tem o controle da nossa história. Ele sabe conduzir a nossa vida. Então, entregue sua vida nas mãos dele. E a terceira metáfora é a metáfora do lírio nos campos. Lembro de um bonito livro que eu li na adolescência, de Érico Veríssimo, com esse título: Olhai os lírios do campo. E falava muito dessa esperança, dessa confiança na provisão divina. Essa metáfora que Jesus usou se refere à ansiedade provocada pela vaidade, pela aparência, porque a gente quer se mostrar bonito, então precisa de uma roupa nova, abrir o meu guarda-roupa e encontrar coisas ali que possam me fazer bem. Jesus disse: eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor,
vestiu-se como um deles. Deus cuida até da sua aparência. Ele cuida das suas necessidades e também cuida da sua aparência. Ele está cuidando de você. Essas metáforas são retiradas da vida da criação e elas demonstram que Deus cuida de cada forma de vida. Ele não desampara, ele cuida de cada uma de forma especial. Para Deus, toda forma de vida importa. Por isso, ele cuida de todos e todas com amor. Gente, pega lá a sua apostila, olha nessa página essa expressão. Para Deus, toda forma de vida importa. Deus se importa com cada ser vivo. Jesus declara que a preocupação demasiada com as necessidades materiais pode ser um sério indicativo de uma fé pequena. Você que fica, o que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter para pagar a conta no final do mês? Não sei o quê. Isso pode ser indicativo de uma falta de fé ou de uma fé pequena. Se Deus veste assim, diz Jesus, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Bom, vamos à terceira atitude. Substitua a insegurança pelo contentamento. Contentamento é uma atitude de você estar satisfeito com aquilo que a vida lhe fornece. Não quer dizer acomodado não, tá bom, gente? Não é quer dizer que você, se a vida me deu isso, é isso que eu vou viver até o final da vida. Não, você não está impedido ou impedida de lutar por condições melhores de vida, inclusive seja individualmente, seja socialmente. Nós podemos lutar, devemos até lutar por condições melhores de vida. O que é o contentamento? Contentamento é uma atitude que implica estar satisfeitos com os recursos que dispomos. O que você tem hoje aí na sua casa? Isso dá para você viver bem? Você precisa de mais? Então, o contentamento leva você a entender isso. O que você pode fazer para melhorar? Você entender o que você tem e o que pode fazer para melhorar. Não há erro nenhum em desejar ter uma vida melhor, investir no seu crescimento pessoal, administrar os seus recursos, colocar dinheiro na poupança, em fundos de investimento. Não há erro nenhum nisso. Não há erro até em desfrutar do bem-estar, de ter uma vida mais tranquila. Não há nenhum erro nisso. Jesus comparou a preocupação com as necessidades materiais com a atitude de pessoas que não experimentaram uma transformação de vida a partir da fé. Jesus chama essas pessoas de gentios, pagãos, os povos, pois os pagãos, diz a versão da NVI, é que correm atrás dessas coisas. A palavra grega que está lá no texto é etnos, que representa uma grande quantidade de pessoas. Se fosse traduzir por uma linguagem bem jovial e popular, eu dizia a galera, pois a galera corre atrás dessas coisas. Todo mundo. A tradução de outras versões vai falar dos gentios, que são os povos que não seguem a fé judaica, que era assim que os judeus se tratavam. A vida de contentamento tem a ver com a tentativa de se tirar o melhor proveito das oportunidades que temos hoje, sabendo que nossas escolhas hoje têm consequências futuras. A maneira como você administra o seu dinheiro hoje tem consequência futura. A maneira como você se alimenta hoje tem consequência futura. A maneira como você escolhe suas roupas hoje, sua moradia, tem consequência futura. A conta vem, tá bom, gente?
Se cremos num Deus vivo e poderoso que é capaz de cuidar da sua criação, então podemos descansar nessa esperança, que Deus está cuidando e que Ele não vai deixar faltar. E que se faltar, Ele tem outra resposta. Eu já disse para os irmãos que eu gosto sempre de dizer que Deus tem 3 respostas para as nossas necessidades. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não e pode dizer, você pensou e espera, né? Mas eu penso o seguinte, ele pode dizer, eu tenho uma ideia melhor. E o melhor de Deus para nós é o melhor para a nossa vida. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia com o seu mal. E a quarta atitude é substitua o transitório pelo eterno. Muitas vezes a gente se prende ao nosso dia a dia, ao cotidiano, que é importante, a gente está nele, né? É a nossa vida. São as nossas circunstâncias materiais, é a contingência, ela existe, não tem como negar. Mas tira essa preocupação com o transitório, com aquilo que perece, e comece a pensar na eternidade. Somos seres feitos para a eternidade. Vivemos tempos que não valorizam isso, que se preocupam apenas com aquilo que se esvai. É aquilo que Zygmunt Bauman chamou de tempos líquidos. Então, nesses tempos líquidos, as relações são todas transitórias, são superficiais, fluidas, como se fossem líquidos que escapam de nossos dedos. Jesus nos chama a uma vida de compromisso com o reino de Deus, que não é baseado no transitório, e sim no eterno. Isso significa que é mais importante para a gente ser justo, ser honesto, ser sincero, ser tolerante, ser misericordioso, ser compassivo, que são atitudes ligadas à justiça, como a virtude que caracteriza a vida no reino de Deus. Frase emblemática de Jesus, sempre lembrada, mas pouco compreendida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Seja justo na sua vida e o resto Deus faz. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Cuide de você ser uma pessoa boa e Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Viver no reino de Deus é isso, é praticar a justiça, fazer o bem. E Deus vai cuidar para que todos e todas possam ter acesso a uma vida digna. Lutar por justiça é a nossa característica como cristãos no mundo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa lição. E eu quero deixar, então, a nossa lição aplicada à vida. Vamos ver aí esse texto que eu preparei para servir de uma síntese da nossa aula de hoje. Jesus estimula seus discípulos a buscarem ao Senhor como o principal propósito da vida, de tal modo que nada, nem mesmo o apego às coisas materiais, possam mudar isso. Nosso propósito de vida é viver com Jesus. E nada pode interferir, pode até nos inquietar, trazer um mal-estar, mas não nos demover do nosso intento de viver com Jesus. A nossa melhor opção de vida é buscar o reino de Deus. Em lugar de juntar riqueza além do necessário, de ter uma perspectiva de vida mesquinha, de andar ansioso por causa das nossas necessidades materiais. Isso só está no Sermão do Monte? Não, está nas cartas de Paulo, nas cartas apostólicas também. A carta de João diz assim: o mundo
e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo e tudo aquilo que conversamos aqui nesta manhã. Vamos falar sobre os nossos deveres de casa, as nossas tarefas? Você tem como tarefa para fazer em casa? Baixe a apostila, ela é importante para você. Segundo, leia o texto Leitura de Apoio. Está lá na apostila, no final da lição de número 5. Um texto interessante sobre a generosidade. Reflita sobre as questões baseadas na leitura de apoio. Depois do texto, tem umas questões para você pensar. Pode também usar para discutir com um grupo. Leva para o seu grupo de convivência, seu pequeno grupo, seu grupo familiar, seja no trabalho, seja em casa. É importante você debater isso com as pessoas. E faça a leitura diária. Estamos fazendo uma leitura diária da Bíblia relacionada ao Sermão do Monte e ao Sermão da Planície, que é o equivalente lá no Evangelho de Lucas. Amém? Deus a abençoe na aplicação dessas tarefas. Vai ajudar você a aprofundar o seu conhecimento. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra desta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos com contentamento, sabendo que o melhor para a nossa vida o Senhor já está provendo. O teu plano é melhor para nós. Dá-nos essa certeza, essa confiança, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Logo mais à noite, teremos a nossa reunião presencial com a celebração da Ceia do Senhor. Convido a todos e todas que nos assistem a estarem conosco, nossos irmãos, nossas irmãs de nossa igreja, para a gente poder estar juntos celebrando ao Senhor. Um bom domingo na presença de Deus.